Olá pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para mais uma análise psicológica de um livro de ficção. Tô bem sumidinha aqui do canal, eu sei, andei uns tempos aí um pouco, além de desmotivada também, um pouco enrolada com algumas atividades, mas estamos aqui de volta. E nesse primeiro vídeo do ano, eu confesso para vocês que eu já estou tendo que gravar ele pela terceira vez. Tive alguns problemas técnicos com a questão do microfone, o vídeo ficou bastante baixo, mas estamos aqui, né? Com bastante persistência, bastante tolerância à frustração e vamos que vamos aí nesse ano que se inicia e espero que seja um ano muito mais fácil, né, para todos nós. Bom, gente, o livro se chama Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. E esse livro eu recebi de brinde na caixinha de dezembro do clube de assinatura da Intrínseca, do qual eu faço parte desde outubro, se eu não me engano. Tô gostando bastante, tá bom? Então, como sempre, eu vou trazer um pequeno panorama aqui da história do livro pra gente falar um pouquinho dessas personagens e alguns acontecimentos, sem spoiler, tá bom? Vou me esforçar ao máximo. Gente, esse livro é um livro de suspense psicológico, mas se você espera aquele livro que você vai ficar vidrada, sem conseguir largar ali, com bastante reviravolta, muito ansiosa para chegar ao final, bom, ele não é bem nessa pegada. A gente fica ali até querendo saber tal o que vai acontecer, mas eu achei alguns acontecimentos um tanto previsíveis até. No entanto, esse livro ele ainda vale muito a pena, porque a proposta dele e as reflexões que a gente pode tirar desse livro, a construção dos personagens, tudo isso é muito realmente profundo e vale muito a pena, tá? Então ele vai contar a história de um casal que é extremamente não convencional, né? O Vic e a Melinda, eles têm um acordo no qual, desde que a Melinda não se separe do Vic, ela pode ter quantos amantes ela quiser. E eles vivem essa relação ali na sua casa, sem ninguém ter conhecimento desse acordo, claro. Eles vivem um casamento, então, de fachada, ali com a sua filhinha eu não lembro agora exatamente a idade dela. Bom, o que a gente tem ali de história, né, pregressa, a vida dos dois, ela é contada a partir de uma ótica do Vic, como todo livro. Então ele vai ali descrevendo que a Melinda, quando eles se conheceram, ela era uma pessoa muito teimosa, muito mimada, que havia sido expulsa de 5 escolas por insubordinação. Então ela sempre foi essa pessoa que lutava muito para crescer, sempre ali muito imatura. A Melinda no início não queria filhos, depois ela quis, depois ela não quis de novo, ou seja, isso mostra a inconstância dela, a imaturidade dela, e lá pelo 4º ano do casamento ela decidiu que queria ter filhos, e teve, né, a Trixie. Mas a Melinda, ela não demonstrou criar esse laço com a criança, criar essa afeição de mãe. Então, ela, na perspectiva do Vic, era como se ser mãe e ser esposa, ser dona de casa, para ela se tornou uma responsabilidade muito grande. E a Melinda, por ser muito imatura, ela tinha um pouco dessa relutância em crescer, ela não queria crescer, então ela fugia de responsabilidade. E ao ver dele, foi esse tipo de coisa que foi levando ela a recorrer a esses amantes, né, ali no início, e ele fez vista grossa para que não houvesse uma separação, para que não houvesse um divórcio. E o relacionamento deles é quase como que de dependência. Eles até falam ali que não é bem amor. E você vai vendo que o relacionamento da Melinda com os amantes, eles não duram muito.
Então mostra ali que ela realmente tem um pouco, né, pelo menos, vamos considerar aqui esse terceiro, esse narrador como um narrador confiável. Isso demonstra que de fato ela tem ali uma dificuldade em assumir responsabilidades, ela só quer mesmo curtir a vida, e isso fala de toda a imaturidade que a Melinda tem. Para a pessoa madura ou maduro, o parceiro ou a parceira não é um objeto, de maneira alguma. Ela vê no parceiro ou na parceira outro sujeito, um outro ser humano, vendo-o em sua verdadeira humanidade. Ser promíscuo implica ignorar a unicidade do parceiro ou da parceira. Isso, por sua vez, impede uma relação de amor. Não é de admirar que ele procure compensar a perda de qualidade pela quantidade. Uma outra coisa que é muito importante da gente pontuar é que, embora esse livro seja ali contado a partir de uma ótica de uma terceira pessoa, um narrador em terceira pessoa, ele nos conta de uma perspectiva do Vic, muito mais, né? A gente tem acesso aos seus pensamentos, a gente tem acesso às suas sensações, aquilo que ele tá, a forma como ele está enxergando as coisas ali, e não temos qualquer acesso ao ponto de vista da Melinda. Isso é muito importante também de se pontuar, porque de forma muito sutil, como ele é usado numa terceira pessoa, a gente é levado a ler a história a partir da ótica do Vic, e isso acarreta que muitas vezes a gente se vê influenciado pela visão dele em relação a Melinda. Vic não dançava, mas por um motivo bem diferente dos dados por homens que não dançam. Não dançava só porque a esposa gostava de dançar. A racionalização para tal atitude era frágil e não o enganava, embora lhe viesse à mente toda vez que via Melinda dançando. Ela ficava ridícula. Ela tornava a dança algo constrangedor. O Vic, ele é um cara que ele é muito calado, muito quieto na sua, mas ao mesmo tempo ele é muito simpático, muito cordial com as pessoas. E ele é sempre assim, demonstra essa figura muito autocontrolada, muito paciente. Então a visão que as pessoas têm dele é de um cara muito responsável, de um cara que está ali sempre cuidando muito da sua filha, né? Aquele cara gente boa, que é muito querido pela vizinhança, muito bem visto. Ele tem uma excelente reputação com os seus vizinhos. Então todos os vizinhos têm essa visão do Vic e essa visão da Melinda, onde a visão dela é muito mais desfavorável, inclusive pelos próprios comportamentos dela. Não condiz ali com uma mulher casada tá levando outros homens para as suas questões ali sociais. Já o Vic, né, ele é sempre visto como o bom moço, o cara coitado, né? Porém, gente, em algum momento isso começa a respingar no Vic, né? Ele começa a se incomodar muito com essa atitude da Melinda. Então, o Vic, ele acaba, né, tomando assim uma atitude que já é um ponto da gente ficar bastante alerta. Porque o que você esperaria de um homem de 36 anos, que é a idade do Vic, para resolver uma situação como essa? Você esperaria que de repente ele conversasse com a sua esposa, confrontasse ela, falasse: olha, tudo bem, a gente tem esse acordo, mas daí você ia trazer eles em casa, daí você ia levar eles com a gente para as festas, isso não é legal. Né, qualquer coisa, ou que ele confrontasse os próprios amantes, ou talvez até que o Vic, sei lá, né, tivesse algum tipo de reação. E isso era algo que os vizinhos achavam muito estranho, a falta de reação que o Vic tinha perante essa situação. Então, o Vic, ele decide ter uma reação, e a reação dele é se dizer autor de um crime não solucionado, de um assassinato de um dos últimos ali, de um dos antigos amantes da sua esposa. Então essa notícia ela começa a se espalhar pela cidade, né? As pessoas começam a
né, levar aquele susto. E alguns acabam acreditando, outros acabam dizendo, não, que é isso, Vicky, que é isso, Vicky jamais faria uma coisa dessa. O que é até muito importante da gente mencionar, né, gente? Porque nós temos aí na história uma série de assassinos, uma série de pessoas que cometem crimes bárbaros e depois, quando aquilo vem à tona, o que se ouve dos seus vizinhos, o que se ouve das pessoas próximas é que aquela pessoa não aparentava, né? Que aquela pessoa ela não parecia ser capaz de cometer um ato desses. Acontece que por trás dessa imagem de bom moço, o Vicky ele tem algumas características que o DSM-5, o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, né, a versão ali 5, a edição 5, que é a mais atual, ela traz pra gente algumas características que a gente observa no Vicky. Por exemplo, eu vou ler aqui, tem uma tendência à falsidade e a mentiras por trapaça ou prazer. Então o Vicky, ele vai se mostrando ali um cara extremamente manipulador, extremamente mentiroso. Uma outra coisa, o Vicky, ele demonstra uma impulsividade. E isso aí você só vai entender lendo o livro, tá? Qualquer coisa que eu fale a respeito disso pode ser um spoiler. Talvez você pense que eu tô me contradizendo porque eu descrevi um cara muito calmo, muito pacífico, mas isso tudo é a sua, né, o seu exterior ali, é o que ele quer mostrar. Nos momentos críticos mesmo, ele demonstra bastante impulsividade e agressividade, que são características também. Outra coisa que ele demonstra é a ausência de culpa, ausência de remorso, a falta de empatia. Tem outras, mas que eu não coloquei aqui porque eu não observei isso ali dentro desse recorte do Vicky, tá? Então ele é sim um cara que a gente deveria acender ali uma hipótese de transtorno de personalidade antissocial. Mas, volto a dizer, a gente não tem mais informações, a gente tem apenas esse recorte. Isso tudo aí é o que a gente pode observar, né? É claro que dessa história toda, boa coisa não podia sair, né? Por isso que eu digo que o livro ele acaba sendo um tanto previsível. Também não me proponho aqui a fazer uma análise que esgote todas as possibilidades, porém, o que me chamou a atenção ali bastante foram esses aspectos e eu espero que, né, nós possamos se encontrar mais vezes aqui com outros vídeos. Então, até a próxima!